motivo porque a igreja do Senhor não tem crescido, porque a igreja do Senhor, irmão, muitas vezes tem sido paralisada, derrotada. Quando nós chegamos aqui, o irmão ali estava falando que antigamente a igreja se enchia nas casas das pessoas, e hoje a igreja tem um lugar que o povo não quer vir. E eu falo para o irmão, não é só aqui não, é lá em Cupará, em vários lugares o povo acomodou, o povo não quer, irmão, buscar as coisas de Deus enquanto nós temos tempo. Mas o texto, irmão, está falando aqui que o meu povo, Deus está dizendo, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Ou seja, porque o sacerdote, o povo, a liderança não queria o conhecimento, havia se esquecido da palavra do Senhor. E lá em Provérbios capítulo 3, versículo 13, fala: feliz é o homem que adquira conhecimento. Eu queria falar aqui, irmão, coisas que precisamos ter conhecimento nas nossas vidas para não sermos destruídos. E você vai ver aqui, irmão, que quando você tem conhecimento dessas coisas, quando a luta, as adversidades, quando os ataques de Satanás vierem sobre a sua vida, se você usar, praticar, você vai conseguir vitória. Você não vai ser destruído. Primeira coisa, irmão, que nós precisamos ter conhecimento na nossa vida para não sermos destruídos é que já recebemos poder de Deus. Ou seja, a igreja, ela tem autoridade, ela tem poder de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8, olha o que Jesus falou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, irmão, nós muitas vezes somos destruídos, sabe por quê? Porque nós muitas vezes não temos esse conhecimento, irmão, e não praticando, não usamos esse poder que Deus deu à sua igreja. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34, Jesus falou: Deus não dá o seu Espírito por medida. Ou seja, o mesmo jeito que Ele deu Jesus, deu a igreja, Ele deu também nós, que fazemos parte dessa igreja. Poder para quê, irmão? Jesus falou: recebereis autoridade, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E Ele vai falar para quem que nós recebemos poder primeiro, irmão, para ser testemunha de Jesus nessa terra. Ele fala: e sereis as minhas testemunhas. Irmão, muitas vezes a gente não tem autoridade, muitas vezes, irmão, nós não temos coragem de testemunhar do nosso Jesus no meio da sociedade, no nosso trabalho, no meio, irmão, do mundo lá fora, no meio das pessoas incrédulas. Muitas vezes a gente não tem poder, autoridade, irmão, para testemunhar. Sabe por quê? Porque nós não reconhecemos, irmão, que já recebemos autoridade. Poder. Poder para quê, irmão? Para no meio da adversidade você ver a glória, o manifestar de Deus. Lá em Atos capítulo 7 vai falar que Estevão, quando estava morrendo ali no meio daquela adversidade, diz que ele viu o céu se abrir e ele viu Jesus à destra de Deus. O texto fala em Estevão cheio do Espírito Santo, ou seja, cheio do poder de Deus, viu a glória de Deus, ele viu Jesus à destra de Deus. Deus nos deu poder, não sabe para quê? No meio da adversidade você vê o céu se abrir, a glória de Deus, você vê Jesus dizendo: fica firme, você vai morar comigo um dia. Poder, irmão. Atos capítulo 10, versículo 38, diz a Bíblia que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou fazendo cura, milagre, porque Deus era com ele, ele nos ungiu com esse Espírito. Lucas 10, versículo 19, olha o que Jesus fala para a igreja: eis que vos dou autoridade para pisar serpente, escorpião e sobre todo o poder de Satanás. E o diabo, irmão, está trabalhando aí fora, está destruindo lares, família, pessoas, e nós acomodamos dentro da casa de Deus, porque nós achamos que isso não é para mim, isso é para o pastor, isso é para pessoas preparadas. Não, nós somos a igreja do Senhor, nós temos autoridade. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 18, o Senhor fala: em meu nome vocês vão expulsar demônios, em meu nome vocês vão
destruídos. Sabe por quê, irmão? Porque não conhecemos isso aqui. Achamos que o poder do Espírito Santo é só para a igreja primitiva, é para nós. Precisamos, irmão, reconhecer e buscar esse poder, reagir, irmão, aquilo que Deus tem dado para nós. Deus não deu poder apenas para nós vir à igreja, não, é para nós sermos uma testemunha fiel dele nessa sociedade. Segunda coisa, irmão, precisamos ter conhecimento para não sermos destruídos. Precisamos, irmão, ter conhecimento, sabe o quê? Do poder, do valor que tem a nossa fé. Ou seja, irmão, há um valor tão grande em você acreditar em Jesus, em você crer em Deus, em você crer nas promessas de Deus, em você crer nas coisas de Deus. E muitas vezes, irmão, a gente não usa essa fé, a gente não usa ao acreditar em Deus. E muitas vezes, irmão, nós somos destruídos por causa disso. A Bíblia fala que Israel pereceu no deserto, sabe por quê? Porque não creu na palavra, não acreditou nas promessas de Deus e foi derrotado lá naquele deserto diante das promessas. Porque não acreditou, irmão. Há um valor em você acreditar em Deus. Olha, irmão, algumas coisas sobre a fé. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 4, fala: esta é a vitória que vence o mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Irmão, olha o poder da fé. A fé nos leva a vencer o mundo, vencer, irmão, os críticos, vencer, irmão, as adversidades lá no mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Romanos capítulo 4, versículo 20, fala que Abraão, pela fé, se fortalecia, dando glórias a Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Que a fé nos fortalece a cada dia. Abraão se fortalecia, dando glória a Deus, no meio da adversidade. Olha o valor da fé. A fé nos leva a vencer o mundo, a fé nos fortalece. Olha outra coisa, irmão, que a fé nos faz. A fé, irmão, nos leva a ter vida. Lá em Hebreus 10, versículo 38, fala: e o justo viverá da fé, viverá pela fé. A Bíblia fala que Israel morreu no deserto por causa da incredulidade. Josué e Caleb viveram no deserto porque creu. A fé nos traz vida. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala que a fé é certeza das coisas que se espera. Israel, diante das promessas, por causa da incredulidade, falaram: vamos voltar para o Egito. Josué e Caleb disseram: não vamos possuir, porque certamente o Senhor nos dará essa terra. Por quê, irmão? Porque diz a Bíblia que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Muitas vezes a gente está dentro da igreja, irmão, e não tem certeza da salvação, do agir de Deus, do cuidado de Deus, porque está nos faltando fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, irmão, o valor da fé. A fé nos leva a agradar a Deus. E o versículo 6 fala: por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e tornou galardoador daqueles que o buscam. Quem se aproxima de Deus, irmão, tem que crer que Ele existe. E a Bíblia fala que Ele se tornou galardoador.